começamos a semana sempre bem, né? Aqui na Exótica com a Rojane para falar sobre o quadro Meu Jardim. E hoje o tema é um tema interessantíssimo. Essa semana eu escolhi falar sobre uma planta que é muito conhecida aqui na loja. Às vezes alguém ainda não se interessou por ela, mas eu tenho certeza que já viu. Que é a rosa do deserto. Você já conhecia? Não conhecia. Ela pode ser usada tanto em vaso ou diretamente no chão. O nome dela a gente costuma chamá-la de rosa do deserto porque a origem dela é na Índia, na Tailândia, e ela é aclimatado em solos bem arenosos e com pouca água, por isso que tem essa ligação de rosa do deserto. Ela tem várias cores? Ela tem várias cores, porque eles foram fazendo cruzamento, então começa no branco, tem cor-de-rosa, um rosa mais escuro, tem pink e tem ela mesclada de branco e pink. Então estão sendo feitos cruzamentos. Muito bem, aí você vai ensinar o que a gente hoje? Eu vou ensinar como replantar uma rosa do deserto e quais são os meios de cultivo dela. Porque nós fizemos uma pesquisa no nosso Facebook e as pessoas estão mandando dicas do que gostaria que fosse dito, e a rosa do deserto quase que ganhou nossa pesquisa. Ela só não ganhou da orquídea, mas está sendo preparada para a próxima. Então é uma planta que muita gente quer saber como cuida, porque apesar dela precisar de pouca água, ela tem muitos pulos do gato, assim, que precisa ser feito. Tem gente que eu vejo que compra e acaba perdendo a muda. Ou ganha, né? Posso ganhar uma rosa do deserto num vaso? Sim, é muito vendida uma rosa do deserto. E daí acontece isso que nós estamos vendo aqui. Que ela vem bonita para floricultura, a floricultura vai vender ela bonita, e depois quando você colocar ela na sua casa, ela vai sentir. E as pessoas acham que ela está morrendo, mas não é, ela está aclimatando, ela vai perder todas essas folhas, mas depois ele vai mostrar que ela já está cheia de brotinho. Então é normal quando você chega em casa, a sua rosa trocar as folhas. E essa luva? Então, dessa vez eu coloquei luva, que eu não sou acostumada a pôr, vocês sempre viram que eu gosto de mexer, mas é que o tronco da rosa do deserto solta um leite, e o leite é altamente tóxico. Então, para quem tem criança em casa, não é assim que vai morrer, mas ele queima. Então, é melhor manipulá-la com luva. E criança também não deixar ficar mexendo. Ela é uma planta que tem um tronco um pouco molinho, então ela quebra muito fácil. Coloca ela mais longe da área de lazer. Mais alto. Num lugar mais alto. É esse aqui? Essa é uma muda de rosa do deserto, que também é muito comum acontecer isso, e é por isso que eu quero mostrar. Ela apodreceu de um lado, ó, mas ela tem salvação. Você tá vendo que ela tá podre, porém ela tá cheia de brotinho. O ideal a você fazer com isso agora é deixar ela num lugar sombreado, mas, por exemplo, uma varanda, não um lugar fechado, e pendurar. Lava bem essa raiz, se conseguir tirar bem essa parte melada, pode até fazer um buraco assim e deixa ela secar. E depois replanta com todo esse processo que eu vou fazer agora, que daí ela volta. Esse buraco que vai ser aberto não vai fechar, mas ela acaba sendo quase que um ornamento da planta, ela fica bonita também. Natureza, né? A natureza. A rosa do deserto ela quase que se assemelha aos cuidados de um cacto, de uma suculenta. E tem muita gente que coleciona bonsai que quer ter rosa do deserto, porque ela é quase que uma árvore em miniatura. Então vocês vão ver nas imagens que tem a rosa do deserto que solta aquelas raízes, fica parecendo um baobá, aquela árvore do Pequeno Príncipe, com as raízes aéreas. Então ela é muito interessante. Se a pessoa cultivar direito, é uma planta bem bonita. Então vamos lá, ela vai ensinar então como a gente recuperar ou replantar uma rosa do deserto. O que temos que fazer? Então, antes de eu começar a mexer, eu queria dar os cuidados básicos assim. A rosa do deserto precisa de sol, de pelo menos 6 horas de sol forte, porque se ela não ficar num sol pleno, ela não vai florescer, ela vai ficar bonita, vigorosa, mas ela não tem sol suficiente, claridade suficiente para produzir flor. E ela gosta, muita gente acha que ela não gosta de água, ela não gosta de água parada. Então a gente precisa fazer uma drenagem muito bem feita no vaso e utilizar um substrato mais arenoso
do que de terra. Não pode ficar água parada na raiz. Foi por isso até que essa aqui apodreceu. E assim, devagarzinho você vai sentindo na sua casa qual a frequência da rega. Não adianta eu falar que é diariamente ou cada 2 dias. Ela, principalmente ela, você precisa pôr o dedo na terra e ver a umidade, sentir a umidade para depois aguar. E precisa aguar de um jeito que você aguou, essa água escorreu. Então a terra tem que estar úmida, mas não pode ter água acumulada. Think what you'll miss if you should go. Dessa semana eu mudei um pouco o material de fazer a drenagem. Isso aqui é caco de telha. Quem coleciona bonsai usa demais caco de telha. Inclusive, eles colocam no meio do substrato. E eu estava vendo com um produtor, eu vou mostrar um negócio para vocês. Olha isso aqui. A raiz saiu para fora do vasinho. Então ele me aconselhou que a gente coloque o bidim no fundo do vaso para que isso não aconteça. Bidim é aquele que parece um filtro, viu, gente? Aquela manta que eu uso para tudo que eu vou plantar. Então eu forrei o vaso com bidim. E aí eu vou preparar o substrato ideal para plantar. E aí nesse substrato, ó, eu vou misturar a terra vermelha lá, a nossa, que eu tô acostumada. Só que é menos, uma parte menor dela. O próprio substrato, que é aquela terra preta, terra vegetal. Eu vou colocar areia grossa e daí essa é a maior parte do nosso composto. E aí mistura bem. Tá vendo que ela ficou bem arenosa? E aí eu ainda vou colocar o caco de telha aqui no meio. Cheirinho bom de terra, né? É, uma delícia. E aí nisso daqui eu ainda vou misturar um pouquinho do caco. Porque na hora que eu aguar a rosa do deserto não vai parar água de jeito nenhum ali. Ela só vai umedecer e vai descer. Aí a telha fica úmida, é isso? A telha não deixa ficar água parada. Essa terra vai estar bem porosa, ela vai escorrer. Eu posso usar, inclusive, a telha para fazer fazer a drenagem do vaso, ó. Então coloquei o bidim, coloquei o caco de telha para ajudar na drenagem. Vou pôr o substrato. E agora eu vou colocar a rosa. E essa... Então, agora eu preciso quebrar esse vaso para não machucar demais a raiz. Que dó, né? Parece que a gente vai ter namoro na planta. Ai, olha lá, ó, quebrou um pedaço. Mas é porque isso veio de um viveiro, já veio desse jeito, olha lá. Qualquer dia a gente podia mostrar a tua equipe, né? Tá o Márcio aqui ajudando a gente, as meninas. As meninas todas, inclusive. Ela já me deu a dica pra gente lá no prédio, filmar as rosas do deserto. Rosas que estão lindas, daquele condomínio lá na entrada da nossa cidade. Eles plantaram no chão, no jardim. E ela tá indo super bem, a deles já tá alta, grande, formada. Você tá vendo como a própria terra que ela tava também tá bem airada. E daí é hora de colocar. Esse vaso não é pequeno para ela? Não. A pessoa pode até replantar, poderia ser num vaso de barro como esse, num de cimento, mas esse já é de uma cliente e ela quer usar na casa dela assim. Quem coleciona, quem cultiva como um bonsai, gosta de manter em vaso pequeno e daí vai só fazendo poda de controle para não deixar ela sair muito do formato. Vai aparecer o tronco é bonito também, né? É. Ah, outra dica legal. Vamos supor que a pessoa já quisesse que aparecesse um pouquinho do tronco. Agora é hora, ó, de limpar um pouco as raízes. Não precisa ficar... Parece uma árvore mesmo. Parece o baobá. E você pode deixar isso aqui desenterrado e conforme você for jogando água, a própria água vai lavando. Não precisa ficar tirando esse excesso de raiz.
Aí você tá vendo que ficou bem limpinho o tronco. Agora é hora de jogar água para essa terra assentar. Se precisar, pode completar com mais um pouco de substrato. Outra coisa que é interessante, essa planta estava na floricultura, foi para casa da cliente, voltou assim. Nós vamos queimada. A gente vai replantar. A hora que voltar para casa dela, ela não vai para o sol pleno de uma vez. A minha orientação vai ser a seguinte: põe num lugar que bata um pouco de sol, 2 horas de um sol mais fraco, e vai colocando aos poucos. Essas folhas aqui, principalmente dessa que está mais amarelada, ela vai perder todas. E depois ela volta. E tem que continuar regando, fazendo as regas com frequência. Em relação à adubação a ser usada, eu sugiro que seja usado um adubo da formulação ou a 4-14-8 ou a 14-14-14, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Não é para usar, isso eu achei interessantíssimo. Eu não posso jogar adubo aqui agora com essa terra seca, porque ela queima, ele vai forte demais. Então seria interessante que eu fizesse a rega primeiro e depois colocasse o adubo. Esse que eu vou usar são aqueles Osmocote, que é de liberação lenta. Ela não precisa de uma injeção de adubo muito forte agora. Então, pode usar o Osmocote, que é muito usado também para bonsai. Você coloca na beiradinha do vaso e conforme você vai jogando água, ele vai liberando aos poucos. Eu vejo que tem muita gente que coleciona rosa do deserto pelas cores. Eu vejo também aqui na loja que muita gente leva e depois volta frustrada porque não soube cuidar dela. Porque às vezes as pessoas compram a ideia da rosa do deserto como uma planta fácil, como um cacto. Ela é muito fácil, mas tem os segredinhos, que nem essa terra tem que estar fofinha, sempre molhadinha, precisa bater sol, com adubo. E aí você vai ter planta de até 1,5 metro de altura, linda, né? Tá, meu jardim agora com uma flor exótica, a rosa do deserto. Let the time slip away while wasting the day and maybe sleep until 2. I love to read by the fire, all curled up with a book or two. But there's nothing I love as much as I love